Vamos entrar na palavra de Deus. O tema da minha mensagem de hoje, e que eu quero transformar esse tema em uma série, ok? Uma série. Eu falo série porque às vezes é muito desafiador falar de um assunto tão extenso em 50 minutos, em 1 hora. Até mesmo se eu tivesse 3 horas agora para poder pregar esse tipo de assunto, seria não suficiente, porque é um assunto inesgotável. Você consegue pregar e falar nele o ano todo. O fato é que muitas pessoas não decidem escolher esse tipo de tópico para poder ensinar nas suas igrejas, porque é um tópico bem sensível. Mas qual tópico na palavra de Deus não é sensível se não for bem interpretado? Sim ou não? Mas hoje em dia, nós praticamente entramos em um cristianismo na qual nós escolhemos as mensagens que é interessante para nós. Por exemplo, se existe uma pessoa que está passando por um problema moral, vamos falar talvez na parte sexual, moral, e quando vem uma mensagem sobre domínio próprio e sobre se acertar dentro dessa área, a pessoa não gosta muito desse tipo de mensagem, porque é exatamente aquilo que ela está passando. E muito pelo contrário, porque nenhuma ferida pode ser curada se não for tocada. É necessário tocar alguns pontos para que possa haver cura. Se você simplesmente tapar aquela ferida e não colocar certos tipos de medicamentos, eu sei que existe um sistema imunológico dentro de nós, que ele é ativado, na qual, quando ele identifica que existe algo que necessita ser restaurado. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, se você trata com alguns tipos de medicamentos, você vai ter um resultado positivo mais rápido, sim ou não? Então existem algumas feridas, tanto no corpo como na alma, que necessitam ser tocadas. É necessário falar acerca de alguns assuntos, para que a pessoa possa entender que existe alguém que quer ajudá-la. E esse alguém, meu querido, é Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. O que eu posso fazer por você é simplesmente transmitir aquilo que o Pai quer. Mas trazer cura para a sua vida, trazer restauração em alguns aspectos da sua vida, é necessário em ponto número 1, que primeiro você queira. Ponto número 2, que você identifique quais são as áreas que você necessita de ajuda. O mais importante é que nós sempre estamos prontos para ajudar, mas não identificamos algumas áreas que precisamos ser ajudados, principalmente quando somos líderes, onde cresce um certo tipo de orgulho dentro de nós, na qual nós não queremos escutar mais. E eu falo algo para vocês, meus queridos, nos últimos dias eu tenho sido trabalhado nisso, entende? E eu não tenho nenhum tipo de vergonha de chegar aqui diante de vocês, se porventura um dia eu ensinei alguma coisa que está errado, em falar para vocês: olha, eu ensinei para vocês 1 ano atrás isso, e estava errado, viu gente? Mas eu estou aqui hoje para poder consertar, estou aqui hoje para poder falar que o negócio é isso aqui, ó. Todos nós temos que estarmos com o coração disponível à aprendizagem. Quando você chega em um momento da sua vida na qual você pensa que sabe de tudo, meu querido, você se torna um brincalhão, e você vai se afundar sozinho. A palavra de Deus fala em Provérbios que antes da queda vem o orgulho. Isso acontece muito quando você escuta uma estatística como que 51%, 52% dos divórcios que acontecem hoje é na igreja. O povo de Deus que necessitaria aprender sobre mansidão, sede manso e humilde como eu sou, diz Jesus, é o povo que não está dando exemplo para o mundo como ficar casado. O mundo está nos ensinando como ficar casado. Porque hoje em dia, porque você gosta de vermelho e a mulher gosta de azul, já é motivo para divórcio. Divórcio $800, sai em 2 meses. Tem até propaganda na Globo, sim ou não? Faça seu divórcio em 15 dias, no Brasil ou nos Estados Unidos. Uau! Hoje em dia o negócio de casamento nem está tão interessante, né? Porque uniu o Social Security,
para poder receber o benefício das taxas no final do ano, não está tão interessante, porque se eu simplesmente me uno e me junto sem casar e permaneço com os dois Social Security de forma separada, na questão de não declarar junto como casal, eu recebo dois benefícios. Eu recebo o benefício que vai vir da parte da pessoa que está vivendo comigo e recebo o meu benefício. Vocês entendem o que eu estou falando? Mas quando uma pessoa casa e agora declara junto, então é apenas um benefício, que é para o casal. Então as pessoas estão vendendo princípios e valores por causa de algo que é apenas uma anestesia. Uma anestesia. Então existem alguns tópicos que nós não queremos falar sobre. Então hoje se levantou uma cultura dentro do cristianismo que não é a cultura do reino de Deus. Uma cultura dentro do cristianismo na qual eu pego só o que eu gosto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a gente tem que prestar um pouco atenção nisso, meus amados. E a gente tem que entender que Deus utiliza ferro para afiar ferro. E assim como você está tentando afiar um monte de gente por aí, tem gente querendo te afiar também. Assim como você não gosta de um monte de gente, tem um monte de gente também que não gosta de você. Como é que faz para a gente resolver e caminharmos juntos, sabendo que somos diferentes, mas podemos caminhar em unidade? Unidade não significa que você tem que concordar em tudo. Unidade significa que você define e determina no seu coração em avançar no amor de Jesus. Porque o amor é que nos une, diz a palavra de Deus. Não é as nossas ideologias, não é a nossa metodologia, porque você tem uma forma de executar os seus métodos e as suas coisas, e eu tenho outra. Você já imaginou se a gente agora começar a espirrar cada um para um canto? Como é que a gente vai fazer com que as coisas do Senhor avancem? Como é que o reino de Deus vai para frente? Não, eu gosto de estar numa igreja que tem 10 mil membros. Tem gente que já gosta de estar em igreja que tem 30. Passou de 30 já não está satisfeito, porque quer a atenção do pastor toda para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Meus amados, essas são realidades que acontecem hoje em dia, nas igrejas. Sabe por quê? Porque as pessoas têm perdido o foco. O foco é o pastor dos pastores. O foco é Jesus. E o mais importante de tudo é vocês identificarem aonde é que o Senhor quer plantá-lo. E não ficar que nem peão, rodando, rodando, rodando e não sabe onde fica. Porque aonde você for, meu querido, você vai encontrar dificuldade, porque tem gente. Onde tem gente, tem problema. Aonde tem gente, tem problema. Mas a doutrina, ela também tem alguma coisa também que você não vai concordar. Simplesmente pelo fato que você tem uma alma. E na sua alma você tem decisões, você tem temperamento, você tem personalidade, você tem um caráter, você tem coisas que te levam a pensar e às vezes caminhar dentro da sua própria metodologia. O fato é que nós temos que ouvir de Deus. Ao invés de ficar ouvindo de homem, a gente tem que ouvir de Deus. Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, aonde é que o Senhor quer me plantar? Porque eu sim sei que inverno também chega na Flórida, mas as árvores permanecem firmes. Eu sim sei que inverno chega de forma rigorosa aqui em New Jersey, mas eu nunca vi nenhuma árvore aí levantar voo com asa e ir embora para a Flórida, porque aqui está frio demais. Nossa vida tem que ter um propósito. Uma vida sem propósito, meu querido, é uma folha seca que é balançada pelo vento. Nossa vida tem que ter um foco. Você tem que ser focado. Por mais que às vezes vem decepções que você fala coisa que você não deve falar. Quem aqui já falou coisa que não devia falar? Levanta a mão. Quem quiser levantar o pé, pode levantar também. Quem aqui já, num ato de desabafar, eu vou embora daqui, eu vou não sei do que, e começou a falar um monte de besteira, de repente, sabe, meus amados, a coisa mais importante na vida de um ser humano é ele ser resolvido. Gente que não é resolvida complica os outros que quer resolver. Gente resolvida não dá trabalho. Mas gente que não é resolvida vive dando trabalho. Porque ponto número 1, ele não está resolvido, não é questão de igreja ou ministério, o que é que seja, ele não está resolvido nem com ele mesmo.
Gente que não tem essa síndrome da não resolução, ele não está resolvido com ele mesmo. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe a velocidade que ele anda. Então o mais importante disso tudo, por que eu estou falando isso tudo, meus amados? O mais importante é você entender algo. Como é que você ouve Deus? Você tem ouvido Deus? Ou você simplesmente vai na igreja no domingo, escuta uma mensagem? Você pensa com uma mensagem de domingo, uma mensagem, vai determinar seu relacionamento com Deus? Uma coisa eu falo para cada um de vocês que estão aqui. Existem muitos pastores hoje em dia, líderes religiosos, pregando todos os domingos, e que não possuem relacionamento com Deus. O ministério se transformou em um trabalho. E eles se envolveram tanto com o trabalho, que se esqueceram de relacionamento. 75% dos líderes e pastores, hoje em dia, no mundo, só estudam a Bíblia quando vão preparar um sermão para pregar no domingo. Imagina. Eu não estou falando aqui em legalismo, que você tem que ler a Bíblia todo dia. Não é isso não, meu querido. Porque eu prefiro que você entenda um versículo da Bíblia e viva ele. E interprete da forma correta, do que ler a Bíblia todo dia, 3, 4 capítulos, simplesmente para cumprir uma meta, como se fosse uma dieta. Algo que você cola no seu refrigerador e fala, hoje eu li 3 capítulos. Já viu aqueles planos que tem para você ler a Bíblia em um ano? E na hora que você chegar em Levíticos, o que você vai fazer? Números. Tem gente que não sabe nem falar Deuteronômio. Aquele livro com D, Deuteronomônios. Mais importante, gente, é a gente estar focado. Não importa quantas pessoas estão aqui, você vem 10, você vem 50, você vem 100. Não importa o que o governo está arrumando. Não importa. O que importa é que a gente está focado. E o nosso foco é esse aqui, ó. Coloca os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Fé é levantado por aquilo que você crê. Então você só pode colocar os olhos no autor e consumador da fé se você crê naquilo que a fé em pessoa pode fazer por você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho tanta mensagem para poder, tanta informação para compartilhar com vocês, que agora mesmo minha cabeça está pulando. E eu tenho que tentar organizar primeiro aqui, para eu poder conseguir começar um ponto e terminar ele. Uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: é sobre essa história de crente. Vamos falar um pouco sobre crente. Quantos crentes tem na casa? Levanta a mão. Quantos justos tem na casa? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, pelo amor de Deus, vai do lado dele, levanta aí para ele aí. Gente, o mundo está cansado de crente. Ok? Primeiro que crente não é uma identidade. Fizeram crente identidade. Fizeram a palavra crente uma identidade. Mas o mundo está cansado de crente. O mundo escuta falar de crente e escorre. Quando um crente convida uma pessoa para ir para a igreja, essa pessoa fala para o crente assim: eu já tenho problema demais na minha vida. Eu não preciso de mais um não. Quando gente chega em igreja de crente e começa a escutar alguns tipos de mensagem por aí, eles olham para a primeira placa aqui nos Estados Unidos, se é no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, a primeira placa que está escrito lá assim, exit. E eles querem sair e ser o melhor, serem os melhores pecadores que pode existir na face da terra. De tanto regulamento e lei, de tanta opressão e fardo, para que você possa cumprir, aí então Deus vai poder fazer algo por você. Crente. Crente tem um relacionamento com Deus, muitas das vezes, um pouco estranho. Um pouco estranho. Porque o nosso relacionamento pode ser convertido em um relacionamento de interesse. Vocês já conheceram alguém que se relacionou contigo simplesmente porque tinha um interesse em algo? Você já viu alguns casamentos que permanecem casados simplesmente por interesse? Porque o que vão pensar se eu divorciar? Talvez meu ministério vai acabar, sim ou não, porque o que vão pensar?
Não vamos permanecer casados, porque se a gente separa, então a gente tem que dividir todas as finanças. E não, é melhor a gente ficar por interesse. Você fica no seu quarto, eu fico no meu, e está tudo certo. E você tem a sua vida da forma que você quer ter, eu tenho a minha do jeito que eu quero ter. E assim a gente caminha dentro de um relacionamento de interesses. E você sabe que existe uma linha muito fina também na vida de um crente de desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento de interesses, porque a palavra crente vem de uma pessoa que crê, que acredita. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma pessoa que acredita. Aí você fala, acredita em quê? Acredita em Jesus. Acredita em Deus. Então, quando você busca a palavra acreditar dentro da sua essência original, você identifica que essa palavra significa dar crédito. Então, acredita significa que você dá crédito, você acredita uma confiança em alguém que pode fazer algo por você. Porventura existe alguém aqui no quarto que já foi ao banco em busca do gerente? E quando vocês foram em busca do gerente, vocês foram acreditando que o gerente possui a influência e a autoridade dentro do banco para te fornecer o crédito e o benefício que você espera. Mas você já também se identificou dentro de uma situação na qual, quando você vai acreditando e colocando crédito no gerente do banco, que ele vai te dar aquela linha de crédito, e quando você chega lá, ele fala assim para você, não foi aprovado, e aí porque você acreditava tanto, você caminha em uma vida decepcionada, porque a pessoa na qual você colocou o crédito não pôde fornecer para você o que você acreditava. Está complicado esse negócio aqui? Vou repetir em português agora. Ok? Muitas pessoas estão acreditando em Deus, crente, colocam o crédito porque eles querem o benefício da salvação. Não tem nada de mal nisso. Mas o duro é quando se transforma simplesmente em um relacionamento de interesse. Porque nós deveríamos acreditar em Deus e aceitá-lo por aquilo que Ele já fez e não por aquilo que Ele irá fazer. Vocês entenderam onde tudo muda? Você não acredita no teu esposo porque você crê e coloca um crédito nele, que a conduta futura dele vai ser de acordo com aquilo que você acredita. Não, você acredita nele porque tudo aquilo que ele já fez com que você fizesse uma aliança com ele. Crente é assim. Crente acredita em Deus para muita coisa, mas muita coisa não está alinhada à palavra de Deus. Você concorda comigo? Crente acredita em Deus para muita coisa, mas quando a coisa não acontece, sabe o que acontece? Tem muito crente aí, ó, virando as costas para Deus. Porque acreditou em ministério, porque acreditou em pastores, porque acreditou em organizações, porque acreditou em irmãos e em irmãs. Eu não estou falando aqui, meu querido, que você não deva acreditar em ninguém mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você deva colocar a sua crença e acreditar sem nenhum tipo de interesse de ter algo de volta. É por isso que a palavra de Deus fala para a gente, se tiver que emprestar, você não empresta não, você dá. Sem nenhum interesse de ter de volta. Então tem muita gente acreditando em Deus simplesmente para receber aquilo que Deus tem para dar e a pessoa está interessada em receber. Eles não estão acreditando em Deus simplesmente por aquilo que Jesus já fez, pela identidade que Jesus já nos deu, a fim de que eles venham a se identificar em uma nova identidade que é justo, santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você entra num relacionamento com Deus, sem interesse próprio,
você foge de uma ferramenta que o diabo utiliza muito, chamado legalismo. Porque o legalismo só está interessado nele próprio. O legalismo neutraliza o nós e se concentra no eu. Então tem muito crente só feliz com as coisas do Senhor, enquanto Deus está escutando e dando a eles aquilo que eles querem. Mas a partir do momento que algo acontece na vida daquela pessoa, e que ele pensa, eu estou acreditando em Deus, e por que isso me aconteceu? Por que aconteceu isso com a minha família? Por que aconteceu isso no meu trabalho? Eu estou acreditando em Deus. E aí de repente, sabe o que acontece? Crente vira as costas para Deus. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é ser justo. Justo se levanta e fala assim: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sim sei que o meu Redentor se levantará e lutará as minhas batalhas. O justo vai virar e vai falar assim: olha, eu não sei a parada que está rolando aqui, mas eu sim sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu amo a Ele, independentemente se Ele me dá aquilo que eu peço. Eu amo a Ele por aquilo que Ele já me deu, que é todos os benefícios e as promessas, através da vida de Abraão, através da semente chamada Jesus Cristo. É aí onde tudo muda. A questão de ser crente e de ser um justo. Ser um justo é uma pessoa crente com consciência de quem Deus é. Ser crente é apenas uma pessoa que crê, mas não tem fundamento naquilo que crê. Já viu muita gente presa em religião porque o papai ensinou a ser dessa forma, porque a mamãe ensinou dessa forma, e ela crê naquilo, mas em realidade ela nem sabe o que aquilo significa. Bom, essa foi uma introdução. O escândalo do legalismo. Nossas igrejas hoje em dia, meus amados, têm sido invadidas por legalismos. Nossas próprias vidas têm sido atacadas por causa de legalismo. Mas antes de falar de uma forma mais profunda sobre legalismo, eu quero falar sobre o amor de Deus. Porque o que o legalismo tenta trazer, é a neutralização da sua compreensão sobre esse imenso amor. É isso que o legalismo faz. O legalismo tenta te bloquear. Olha, para você ter esse amor aqui que você escuta falar, você precisa primeiro fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E vem as regras. O legalismo tenta neutralizar você de receber de graça aquilo que de graça foi te dado. Esse é o legalismo. Mas eu quero primeiro compartilhar com vocês o amor de Deus. O amor de Deus manifesto através de Jesus Cristo. E eu quero que vocês abram a Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, e nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 10, na Almeida Revista, revisada e corrigida, é a versão que eu estarei lendo. E por favor, eu quero pedir para todos vocês prestarem atenção para onde eu estou levando vocês, aonde que eu quero trazer cada um de vocês ao aprendizado e à compreensão. É algo muito importante quantos aqui estão dispostos a ter revelação? Quantos aqui querem revelação? Revelação. Ver algo que nunca viu antes. Estava sempre ali, mas você nunca conseguiu ver. Quantos aqui querem? Então presta atenção que eu vou estar compartilhando com vocês, ok? Powerful, poderoso, mas eu preciso que vocês se concentrem, ok? Hebreus 10, verso 1 a 10, diz assim, olha só. Por quê? Olha só, todos estão aí? Glória a Jesus. Você está aí, dá um aleluia bem forte. Esse é o mais forte que você pode dar? Então vamos tentar de novo, dá um aleluia bem forte aí. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor, começando aí no verso 1 do capítulo 10 do livro de Hebreus, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Então a primeira coisa que nós entendemos aí, que sombra não é real, é apenas uma aparência daquilo que é real. A sua sombra não é você.
pode representar que ali tem alguma coisa, que ali tem uma pessoa, mas não é o real. Agora, a sombra pode te intimidar muitas das vezes. Já viu uma sombra passar e você pensa que é alguém? Mas não é real. A lei é a sombra dos bens futuros, mas não é os bens futuros. É a sombra. Fala lei. Fala sombra. Fala lei. Fala sombra. E não a imagem exata das coisas. É a Bíblia que está falando. Até mesmo a sombra não possui uma imagem definida, como a lei não possuía uma imagem definida. A lei por si mesma, ela não poderia justificar a ninguém e trazer ninguém para Deus. A lei foi simplesmente uma tutora. Vocês sabem o que tutora significa? Vocês sabem o que é uma babysitter? Uma babá? Uma pessoa que toma conta de uma criança? A lei é uma babá, na qual o pai sai de casa mais a mãe, e fala para a babá tomar conta do menino até quando eles voltem. Então o pai dá ordem à babá acerca do filho. Então a babá necessita fazer certo que aquela lei vai predominar para que haja disciplina e cuidado até que o pai venha. Você já viu quando o pai vem e às vezes ele deu algo para o filho fazer, mas o filho não faz, e às vezes porque ele é o pai, ele tem direito, ele dá misericórdia e graça e simplesmente deixa o filho um pouco mais livre, coisa que a babá não vai fazer, porque ela recebeu uma ordem, ela está sendo paga para isso. Mas o pai tem essa habilidade. A babá não tem a habilidade de te amar como seu pai e a sua mãe tem. A babá não tem a habilidade de dar a própria vida por você, para te justificar, para fazer com que você viva ao invés de morrer quando você é encontrado culpado. Mas o pai tem. Então a babá é a lei, o pai e a mãe é a graça, é Jesus. Não tem uma forma mais simples de explicar isso, meus amados. Mas você quer mais uma forma bem simples de entender sobre essa questão? Eu te dou mais uma forma. Você já furou o pneu do seu carro alguma vez? Levanta a sua mão se já furou o pneu do seu carro alguma vez. Não você, né? Você estava andando e de repente furou o pneu. Porque se você foi lá e furou o próprio pneu do seu carro, eu tenho que orar por você. Oi, Jesus. Hello. Mas quantos aqui já tiveram um pneu do carro furado? Levanta a mão. Come on. Levanta a mão, gente. Ok. Quando fura presta atenção. Quando fura o pneu do seu carro, Beto e Dani, quando fura o pneu do seu carro, automaticamente a posição original se perde. A velocidade na qual você poderia correr, agora você não pode mais. Quando fura o pneu do carro, alguma coisa é corrompido dentro da estrutura na qual foi gerado, dentro da originalidade na qual foi gerado. Então automaticamente você encosta o carro, porque com carro com pneu furado você não pode ir a lugar nenhum. E quando você encosta o carro, você levanta e troca e coloca o step. Você coloca, como fala em português isso? É step também? Em português é step. Não, macaco é o equipamento, a roda reserva. É suplente. É o suplente. No Brasil chamamos step, porque nós estamos mais próximos dos americanos. A gente fala pluga lá o negócio. Pluga vem de plug. Sabe como é que é, né? Alright, vamos voltar para o foco aqui. Foca.
sobressalente. Olha esse rapaz, que coisa. Levanta-me, dá uma salva de palmas para esse rapaz aqui. Quem falou bonito? Come on, aplauda esse rapaz aqui. Sobressalente. Levanta, meu querido. Olha que rapaz bonito. Olha que português fino. Fala de novo. Sobressalente. Sobressalente. Obrigado, meu querido. Sobressalente. Mas que confusão é essa para definir uma roda reserva? É um negócio. Mineiro fala negócio. Pega o negócio lá e bota lá naquele lugar. Alright. Quando fura, você automaticamente tem que encostar no acostamento. Você pega o suplente. Você pega o reserva, o sobressalente. Você pega o step. Você pega tudo isso e você substitui. Mas esse step, você não pode ir muito tempo com ele. Ele serve apenas para que você chegue no local aonde o original tem que ser restaurado, na qual a posição original tem que ser restaurada. Aqui na América o sobressalente é fininho, não tem nem como você caminhar rápido, andar rápido no seu carro com ele. Perde o desbalance, o balance do seu carro, o alinhamento vai embora. É a lei. A lei é o sobressalente. Mas Deus tinha que fazer com que o carro continuasse indo, porque o nosso Deus não é um Deus de paralisia. Ele não é um Deus quando você erra, Ele para e fica simplesmente parado. Não, vamos ver aqui o que eu vou fazer. Não, Ele tem um plano e esse plano tem que seguir, independentemente do seu comportamento. Então Ele encosta, Ele te oferece. Quando você compra esse carro, meu querido, você não tem que comprar o step separado, já vem junto com o carro. Deus é tão perfeito que Ele sabia de todas as coisas e Ele já providenciou até mesmo o step. A palavra de Deus fala que Deus deu a lei simplesmente por um tempo. Mas hoje nós temos o nosso carro restaurado à posição original. Podemos correr em uma velocidade, podemos virar o carro da forma que virávamos antes e queremos continuar com o step. Quantas pessoas têm a roda do carro consertada e coloca no lugar do step e continua andando com o step, ao invés de fazer um intercâmbio divino? Oh God. A lei é apenas uma sombra. Jesus restaurou todas as coisas, colocou o nosso carro no curso, na velocidade exata. Aleluia. Aleluia. Nunca pelos mesmos sacrifícios, continuando em Hebreus, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, ele está falando dos sacrifícios da época, todos os anos tinha que sacrificar, mas esse ato simplesmente servia para uma celebração do pecado, porque não resolvia, era apenas uma anestesia que passava depois. Então ele está falando aqui, nunca, nesses sacrifícios, porém, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim. Quem está falando? Quem está falando? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro
tira o step, o sobressalente, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita, presta atenção, uma só vez. Esse é um pneu que não fura mais. Uma só vez. A palavra de Deus nos fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes mesmo da fundação do mundo. Como é que a gente entende esse negócio? Como é que a gente entende esse negócio? Então isso quer dizer que antes mesmo do homem ser criado, antes mesmo do homem ser criado, Deus já sabia que o homem ia falhar, ia pecar, e que era necessário o sacrifício de Jesus. Por que então Deus criou o homem? Se ele foi o cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo, e Deus já era conhecedor de tudo, por que ele criou o homem? Se ele não tivesse criado o homem, não tinha nenhuma necessidade de Jesus vir e morrer por nós, sim ou não? Por que ele cria o homem? Eu dou base bíblica para vocês sobre isso que eu estou falando. Apocalipse 13:8, na parte C do versículo. Não quero que você se concentre antes, porque isso é uma outra história. Na parte C do versículo, diz assim, no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Foi imolado desde a fundação do mundo. Já estava tudo feito. O plano já estava estabelecido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O negócio está complicado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Diz assim, presta atenção. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade, olha só, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Tudo já estava feito, mas Jesus se manifesta agora nos últimos tempos, porque Ele nos ama. Mas espera um pouquinho. Se Ele não tivesse feito o homem já conhecedor, porque Deus é um Deus soberano, onisciente, conhece todas as coisas. Se Ele não tivesse feito o homem, não precisava de Jesus ter vindo. Por que Jesus fez? Por que Jesus veio? E por que Ele fez o homem? Efésios 1, verso 4 e 7 diz assim. Já vamos chegar lá. Efésios 1, versículo 4 ao 7. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não só Jesus foi imolado antes da fundação do mundo, mas Ele também nos elegeu antes da fundação do mundo. E porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, é por isso que Jesus veio. E para cumprir aquilo que Deus já tinha elegido. Agora aqui vem a revelação. Quando Deus teve a ideia, a simples ideia de criar o homem, já estava feito. Nas ideias de Deus e no pensamento de Deus, já é uma existência. Não é como nós que pensamos e às vezes não cumprimos com aquilo que pensamos, não avançamos. Quando Deus pensa, porque Ele é puro, porque Ele é verdadeiro, e todos os pensamentos dele são bons, então quando Ele pensa, no pensamento dele já existe.
E porque ele pensou, ele não pode voltar atrás no próprio pensamento dele. Você pode ver que depois o verbo só confessa. O verbo só confessa. Mas quando ele pensou em criar o homem, e depois o conhecimento de tudo que iria acontecer, ele não podia mais voltar atrás, porque ele pensou em criar o homem. E ele não fez o que fez porque agora eu tenho que cumprir minha palavra. Não, porque ele já nos elegeu quando ele pensou. Amém. That's powerful. Agora vem o fechar dessa revelação. O fechar dessa revelação. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu bem sei a realidade que eu tenho sobre você, para você, porque tudo que eu penso já existe. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de ti. Agora olha só para você, que interessante que fala aqui, olha só. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. E quando ele pensa, é uma realidade, existe. Porque ele não tem pensamentos promíscuos como nós temos, e que nós temos que batalhar para alguns pensamentos nossos não se manifestarem no campo físico, sim ou não? Mas Deus é Deus, e quando ele pensa, existe. Eu sei o que eu penso de vós. Olha só, diz o Senhor, pensamentos de paz. É uma paz existente, não é um pensamento que vai vir a existir, já é algo existente. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar, olha só que interessante, para vos dar o fim que você espera. Tudo que você espera, eu já tenho, eu já pensei e já é uma realidade. Quando ele criou Adão e Eva, o jardim do Éden já estava lá. Antes de vocês virem para essa igreja, essas cadeiras já estavam aqui. Antes dos angolanos virem estudar aqui, essa escola já existia há algum tempo. A única coisa é que o pensamento de Deus, o pensamento de Deus já trouxe vocês sempre para depositar naquilo que já existia, para que você cumpra o que Deus quer. Então Deus pensou no homem. Quando ele pensou, e ele viu todas as coisas acontecerem, ele também já preparou o cordeiro. Porque é bom. Deus te ama tanto. Ele te ama tanto que pecado nenhum pode impedir o pensamento dele. Às vezes o pecado traz pensamentos que bloqueiam você de entender o amor de Deus. Esse é o legalismo. Meu querido, entenda algo. Plano. Porque algumas versões da Bíblia, presta atenção, algumas versões da Bíblia diz que eu bem sei os planos. Tão interessante, vai? Quando uma pessoa tem um plano, é porque ela já pensou, já teve a estratégia, já esquematizou e está pronto para agir. Já é, na vida de um sonhador, os sonhos dele já é uma realidade. Plano é projeto, é um desígnio, é uma intenção. Pensamento é um ato, é uma faculdade de pensar, ideia, reflexão, é uma consideração, é uma intenção, é um conceito, é uma opinião, é um esboço da primeira ideia ou invenção de um artista. Ele não só pensou,
teve um plano, mas como ele teve a vontade de seguir em frente, não importa qual seja o seu comportamento. E essa vontade nos fala sobre a faculdade comum pelo qual o Espírito se inclina a uma ação. Não importa o que aconteceu com o homem, ele se inclinou a essa ação de imolar o próprio filho, para que houvesse redenção, mesmo antes da fundação do mundo. É o desejo, é o ânimo, é o apetite. Agora olha isso, está no dicionário português de vocês. Agora olha isso, vontade é a firmeza de caráter. Quantas pessoas que perdem a vontade de ajudar alguém porque aquele alguém não correspondeu às suas expectativas. Mas quando você tem firmeza de caráter, o seu comportamento já não me interessa se você vai agir mal ou bem. Eu vou permanecer com a minha vontade acerca de ti da mesma forma. Esse é um caráter que só Deus pode ter. E a hipocrisia é a gente falar que a gente tem ele. A gente luta para ter o caráter de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tudo que Deus pensa já é. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu falo porque eu sinto no meu espírito de falar isso. Antes que você pense o que você precisa, Ele já pensou. E se Ele já pensou, Ele já proveu. Porque assim foi antes da fundação do mundo. Antes de você necessitar o perdão do seu pecado, Jesus já tinha sido imolado. A decisão já tinha sido feita. Não existe amor maior do que esse e melhor do que esse. Não existe. Não existe. Quero dizer uma coisa para vocês, meus amados. Legalismo, no dicionário português, ele é definido como o império da lei. Isso não é revelação, não. Isso é dicionário. Só você pegar seu dicionário. E esse dicionário que eu peguei aqui é de português de Portugal. Não, serious. Porque às vezes a gente encontra algumas definições diferentes. Vai? Português, quando eu falo português de Portugal, é porque a gente vai à origem. E a origem é o português de Portugal, não é do Brasil. Império da lei. O que um império faz? Tenta governar sobre nações ou pessoas. Império da lei, que está tentando governar sobre algo que não tem mais poder. A lei não tem mais poder, a graça tem poder. Mas nós estamos permitindo que a lei e o império da lei governe sobre o novo governo que foi nos dado, que é o reino de Deus e a graça através de Cristo Jesus. Agora eu vou mostrar para vocês esse escândalo do legalismo. É um escândalo o legalismo. Eu tenho 4 definições minhas, próprias, opinião pessoal. Você pega se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem. Do que é legalismo? Opinião minha. Legalismo é a ferramenta que religiosos utilizam inconscientemente, muitas das vezes, para neutralizar com que o amor e a compaixão de Cristo seja recebida nos corações daqueles que o buscam. Definição número 2. Legalismo é o inimigo querendo estabelecer uma ideia distorcida do que é legal. Definição número 3. Legalismo é a funcionalidade do eu e o desprezo do nós. É a habilidade de pôr um fardo em alguém que já foi libertado por Cristo. Definição número 4.
Legalismo é o comportamento interesseiro, camuflado, parecendo que o mesmo está interessado com outros, mas na verdade só pensa em si mesmo. Você pega se você quiser isso aí. Isso não é Bíblia não, sou eu. Agora eu vou te dar a Bíblia para você entender o escândalo do legalismo. Eu vou levar mais 10 minutos do seu tempo, e nós estamos no horário ainda, e eu libero vocês, mas eu preciso, em nome de Jesus, que de uma vez por todas vocês entendam o amor de Deus. Entendam, meus amados, que é melhor estar na mão de Deus do que cair na mão dos homens, do que cair na mão da lei, porque aqueles que buscam ser justificados pela lei já estão condenados, e a palavra de Deus fala isso em Gálatas e fala em Romanos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu sim sei, meus amados, que todos nós falhamos, mas graças a Deus, que aquele que está em Cristo não tem nenhuma condenação, e é como se nunca tivesse pecado, porque o sangue de Jesus opera como um antivírus de um computador. Quando você entra em alguns websites que você não deveria entrar, e o vírus entra automaticamente, o sangue, o antivírus aniquila aquele vírus e faz com que o seu computador nunca tivesse experimentado antes aquele vírus. Essa é a forma na qual o sangue de Jesus tira o pecado, neutraliza o pecado, extermina o pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Lucas 6, versos 6 ao 11. Eu quero que vocês se movam um pouco rápido comigo, porque eu tenho 2 passagens bíblicas para compartilhar com vocês que eu tenho certeza que vocês vão pensar: como é que pode um negócio desse? Como é que pode líderes às vezes chegarem ao ponto tão extremo assim? Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Nós vamos ler sobre a cura de um homem que tinha a mão aleijada. A cura de um homem que tinha a mão aleijada. Em algumas versões fala da mão ressequida. Outras versões fala da mão atrofiada. Como diz a sua? Mirrada. Aleijada, atrofiada, mirrada, ressequida. Tudo se define em um homem que não possuía uma mão na funcionalidade original. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Quem estava ensinando? Jesus. E havia ali um homem que tinha a mão direita aleijada. A mão direita aleijada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Ao invés dos fariseus e escribas se concentrarem em estender as mãos e crer junto com Jesus na cura daquele rapaz que estava naquela condição, eles estavam observando Jesus. O foco nunca foi as pessoas. Legalismo é assim. Legalismo nunca se foca nas pessoas, sempre se foca em si próprio. Enquanto Jesus se foca nas almas. Tem gente muito focada no próprio ministério. Tem gente muito focado na própria fama, no próprio sistema. Sistema hoje está mais importante do que as almas que entram na igreja, sim ou não? Deus que me livre. Legalismo sempre se foca em Jesus, para ver o que Jesus vai fazer, para ver se encontra algo para poder julgá-lo, achar uma culpa nele. E Jesus não estava nem aí com isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui: mas ele conhecendo, quem conhecendo? Jesus. Ele conhecendo bem os seus pensamentos. Jesus já sabia o que eles estavam pensando, o que eles estavam tramando, qual que era a motivação do coração.
Ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, aleijada, atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio. Eu quero que todos te vejam, filho. Vai lá e fica bem no meio de pé. Todo mundo aqui tem que ter a habilidade de te ver, para eles verem o que está acontecendo aqui. Faço questão. Levanta-te e coloca no meio. Não falou no canto? Coloca no meio, lá no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. Perguntou para os fariseus e escribas. Uma coisa eu quero perguntar para vocês aqui: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Meu Deus, Jesus está falando isso para alguém que era suposto a estar representando Deus, a estar cumprindo com as coisas de Deus, suposto a atuar com misericórdia e compaixão. Ele estava na sinagoga, e olhando para todos ao redor, disse ao homem. É como se Jesus colocou ele no meio. Você levanta, por favor, querido. Come here. Você coloca no meio, ele colocou no meio. E depois Jesus colocou ele no meio, ele foi e fez a pergunta para fariseu e escriba. Depois que ele fez a pergunta, eu já logo imagino a multidão toda, porque onde Jesus estava era uma cambada que vinha para tudo quanto é canto. Porque estavam interessados no quê? Estavam interessados nos milagres. Amado, presta atenção numa coisa: para de ficar correndo atrás de profecia, para de ficar correndo atrás de sinais e maravilhas, viu? Para com isso. Isso é crente imaturo. Isso é justo que não entende a identidade. Para com esse negócio de ficar correndo atrás de sinais e maravilhas. Ali tem um avivamento e está curando, ali está acontecendo isso, vão para lá que ali está. Para com isso, porque está invertido esse negócio. A palavra de Deus não fala para você correr atrás de sinais e maravilhas. A palavra de Deus fala assim: que os sinais e prodígios e maravilhas seguirão os que creem. Está ao contrário esse negócio. Vamos parar com esse modismo, vamos parar com essa bagunça. Só foi de graça. Então colocou no meio. Depois que ele colocou no meio o cidadão, ele vira para todos. Pode ficar aí, meu querido. Ele vira para todos. E a palavra de Deus diz assim: olha só. E olhando para todos ao redor, disse ao homem. Cuidado, relaxa. Pode ficar com a mão assim. E disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. Se é obediente, assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã, como a outra. E ficaram, presta atenção agora, que interessante, o escândalo do legalismo. Isso aqui é um escândalo. Já viu alguém aqui ganhar 1 milhão e todo mundo ficar triste? É a mesma coisa de um paralítico chegar aqui, em nome de Jesus, pá, começa a andar e todo mundo aqui fica triste. É um escândalo, não é? Meu Deus, nunca mais volto naquela igreja, sim ou não? Olha aqui. Último versículo aí, 11, diz assim: e ficaram cheios de furor. Furor aí, no original está raiva, ódio. Porque esse homem foi curado. Não é um escândalo esse legalismo? Na sinagoga, na igreja. Você já viu dessa forma que eu estou vendo? Olha assim, olha aqui. E uns com os outros fizeram uma conferência. Junta aqui, galera. Junta aqui. Esse negócio aí, que é isso aí, rapaz? Porque agora não estava falando mais de fariseu e escriba, agora é todo mundo. Porque Jesus conhecia o coração, era de todo mundo. É por isso que ele fala para todo mundo e fala: se coloca no meio. Porque não vai ser só um exemplo para esse fariseu, para esse escriba, não. Vai ser um exemplo para todo mundo. Fizeram uma conferência sobre o que eles iriam fazer. Está aí na sua Bíblia, com Jesus. Ele acabou de curar um homem. E agora estavam armando uma estratégia para ver o que eles vão fazer com Jesus. Você quer ver uma parada ainda mais escandalosa? Eu te mostro.
Abre a Bíblia um pouquinho aí, Lucas 13. Nós estamos no Lucas 6. Pode sentar, meu querido, isso é uma benção, obrigado. Dá um aplauso aqui pro meu querido aqui, come on. Esse aplauso está muito devagar, não está, Plácido? Dá um aplauso direito aqui pro nosso querido que voluntariou aqui na frente, come on. Glória a Jesus. Olha só, Lucas capítulo 13. Isso aqui para mim ainda é mais escandaloso. Conseguiu, irmão Herbert, conseguiu. Aqui onde o trem vacaiou mesmo. Perderam o senso. Perderam o senso da coisa. Lucas 13, versículo 10. Até o versículo 17 nós vamos estar lendo. E assim eu termino. Ok? Olha só que interessante. Lucas 13, versículo 10 até o 17. Olha só que interessante. Vocês estão aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos estão aí. Diz assim: certo sábado. Jesus também vai te falar. Eu gostava também de. Vai. Porque no sábado você não podia curar. Você não podia trabalhar. Pela lei. Legalismo, lei. Império da lei. Não podia fazer nada no sábado. Que é isso? Jesus fez. E aí chega em Lucas 13 e faz de novo. Olha que interessante. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. De novo Jesus na sinagoga. Eu já imagino Jesus entrando e todo mundo com a expectativa. Sábado, Jesus aqui ensinando na sinagoga, alguma coisa vai acontecer. De novo. Junta lá a galera da conferência. Conferência lá do caso passado. Junta lá. Olha o que diz a Bíblia. E chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente, por causa de um espírito mau. Existem outras traduções que falam aí. Um espírito de enfermidade. Nós sabemos que nenhuma enfermidade vem de Deus. Não estou falando que se você está enfermo, você tem o diabo. Por favor, não me interpretem mal. Não estou falando isso. Porque existem muitos homens e mulheres de Deus crendo por cura. E não significa que estão enfermos porque nada disso. Mas eu sim sei que o inimigo tenta atacar os nossos corpos. E nós não aceitamos em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então por favor, não me interpretem mal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa mulher aqui estava enferma por causa de um espírito mau, que a deixava paralítica, carcunda. É isso mesmo que fala em português? Corcunda. Como é que é? Corcunda. Em Minas Gerais fala carcunda. Você é de Minas? Agora eu estou certo porque eu sou pastor. Corcunda, é isso mesmo? Corcunda. Andava assim, gente. Andava assim. Mas ela não andava assim. Ela andava assim porque existia um espírito mau. Há 18 anos. Olha que interessante aqui. Há 18 anos. Por causa de espírito. Ela andava encurvada. Essa palavra é mais fácil. Encurvada. E não conseguia se endireitar. 18 anos, você imagina? 18 anos nós estamos falando. Não estamos falando de 18 dias não. Não estamos falando de 18 dias, nem 18 horas. Estamos falando de 18 anos. Pensa agora mesmo. Feche seu olho, faz um favor para mim. Feche seus olhos e imagina onde você estava há 18 anos. Imagina como é que você parecia quando você olhava no espelho. Essa ninguém gosta, vai? Há 18 anos. Imagina quais eram as batalhas que você estava passando. Você imagina se aquelas mesmas batalhas de 18 anos atrás você estivesse passando até hoje. 18 anos. Olha o que diz aqui. Quando Jesus a viu. Tem uma coisa enquanto Jesus te vê. Quando Jesus te vê. Oh my God. Tem alguma coisa enquanto Jesus coloca o olho em você. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada.
Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Existe aqui algo muito importante, que primeiro houve a confissão, depois o trabalho. Você confessa primeiro, e você trabalha mediante ao que você confessa. Pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Oi. Mulher foi curada, 18 anos. O chefe da sinagoga tem a audácia de se levantar e falar para o povo inteiro. Porque você acha que não tinha mais gente ali querendo ser curado? Vaza, essa aqui é a linguagem popular de hoje. Vaza tudo aqui. Vocês têm 6 dias para ser curado. Sábado não. Vamos parar com essa baderna aqui. Que escândalo. Que vergonha. E pensavam que estavam fazendo algo de bom. Que vergonha. Olha o que aconteceu aqui. Então o Senhor respondeu. É aqui onde vem o checkmate. Checkmate. Então o Senhor respondeu: hipócritas. Já imaginou alguém virar para você e falar assim: hipócrita? Como é que você receberia? Principalmente como chefe da sinagoga, como pastor da igreja, como líder espiritual, como professor da escola bíblica dominical. Como é que seria Jesus andando e entrando nas nossas igrejas hoje? Graças a Deus pela graça dele, que é a causa de nós não sermos consumidos. Jesus vira para o chefe e fala assim: hipócritas. Não só para o chefe, mas para todos aqueles que estavam ali, querendo contemplar a desgraça de Jesus. Hipócritas. Hipócritas. No sábado, qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Você sabe o que Jesus está falando aqui? O que jogou animal na parada? É isso aqui, ó. Vocês estão querendo me condenar porque eu fiz um trabalho num sábado. Mas vocês são tão hipócritas que pegar o seu jumento, o seu boi e levar para beber água também não é trabalho? Então significa que o seu jumento é mais importante do que uma filha de Abraão? É isso que Jesus está falando. Tem muita gente aí valorizando mais os bens do que o povo de Deus. Tem muita gente aí valorizando mais os carros, a casa, o salário, as férias, do que o povo de Deus. Amados, queridos, que nós venhamos a não sermos como esses hipócritas
hipócritas, que quer colocar fardo pesado no ombro dos outros, mas não estão dispostos a carregar eles mesmos. Que nós não venhamos apontar o nosso dedo indicador para ninguém, porque aquele que está de pé, cuida para não cair. E ao mesmo tempo, eu não estou colocando medo na igreja, porque nós somos vitoriosos. A única coisa que eu quero é que você entenda o seguinte: caminha com pureza de coração. Caminha com um coração perdoador. Caminha com um coração disposto, animado, com o apetite das coisas que Deus quer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Se colocam de pé em nome de Jesus. Se essa mensagem veio de encontro ao seu coração e você quer ser um comigo, ok? Eu não estou chamando aqui à frente se você está errado, você tem que se consertar, nada disso. Se essa mensagem veio ao seu coração, e você também não deveria esperar para o primeiro que venha para você vir também. Se essa mensagem veio ao seu coração e você quer ser um comigo, para que a gente possa pregar a palavra de Deus e tentar, no máximo, atuar sem legalismo, mas simplesmente demonstrar o amor de Deus ao mundo. Encher esse lugar aqui, ó, não de números, mas de potenciais, de chamadas, de pastores, de profetas, de mestres, de evangelistas, de pastores, de apóstolos. Encher esse lugar aqui de gente que se importa com gente. Porque o povo não quer saber o quanto você sabe, eles querem saber o quanto você se importa. Você se importa? Se você é um comigo nessa mensagem, e você recebe isso no seu coração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar juntos, e assim nós encerramos.